Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos à Prosa de Palhaço. Meu nome é Thiago Abad. Eu sou coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria e estou fazendo as prosas de palhaço de terça, às vezes às quintas. E está acabando as desse ano, pelo menos. Não sei como é que vai ficar, mas estamos chegando nos finalmente. Ô Michel, boa noite. Sempre aí, meu amigo. E tenho dois convites para fazer a todos. Um é quarta-feira, amanhã, às 20 horas, tem Informalhaço News no Facebook e no YouTube dos Cirurgiões da Alegria. É um jornal onde tem só boas notícias e é apresentado por mim e pelo Eliseu. Também, e toda quarta-feira vai ao ar. É um jornal dos Cirurgiões da Alegria. E também 7 e 8 de novembro é o encontrão de palhaços de hospital que vai acontecer online dessa vez. Então tem que se inscrever no meu perfil aí no Instagram. Tem uma imagem que inclusive tem o link de acesso. 7 e 8 de novembro. Tem uma programação gigante. É só entrar, ver as atividades, dá para se inscrever nas oficinas. Tem algumas que já estão com inscrições lotadas. Michel, não perde essa, cara. Vai ter bastante conteúdo voltado para palhaçaria de hospitais. Então vou convidar o Biribim aqui para entrar. Fábio, meu amigo também. Vamos lá. Palhaço Biribinha. Vamos rezar para Nossa Senhora da Boa Conexão. Ô Biribinha. Alô, rapaz. E aí? Como é que Beleza? você tá? Tô bom, tô bem. E você? Tudo bem também. Tá tudo ótimo. Que beleza, Entendeu? né? Só minha luz aqui eu acho que não tá muito boa. Não, nós estamos te vendo. Eu consigo te ver, pelo menos. Tá. E, Biribinha, primeiro eu quero te agradecer de você ter topado. Você é um dos caras que eu admiro pra caramba. Eu assisti uma vez uma apresentação. Na verdade, não foi uma apresentação, foi uma palestra lá no Brincante, em São Paulo, na Vila Madalena, onde você foi falar de circo, teatro, e foi uma das coisas mais legais que eu já vi na vida. Ah, que bom. Obrigado, Thiago. Obrigado. Que bom que você gostou. Tinha bastante gente, não tinha, Thiago, naquela ocasião? Tava abarrotado, isso faz o quê? Uns 10, 12 anos, né? Por aí, né? Eu 15 tinha anos, se bobear. ido. Não, eu acho que exatamente 11 anos. Porque 11 eu anos? tinha saído daqui para São Paulo com a Celiana para cumprir dois projetos. Aí, um era da Companhia La Mínima Teatro, que o Domingos, né, o nosso saudoso Domingos, com o Fernando Sampaio, eles fizeram lá um projeto, me colocaram dentro e ganharam lá o edital. E aí eu fui para lá, para o Brincante, e depois eu fui, melhorou agora, não foi Agora você está iluminado. E que bom, ainda mais, olha só que iluminação, além da luz ali artificial, tem a iluminação aqui, o meu mentor, o Nelson Silveira, o palhaço Biriba, o meu pai, né, que está aqui atrás, está participando aqui com a gente. Então, eu saí daqui, aquela viagem, cara, foi uma aventura legal. Eu tenho uma Caravan 79, ela é um troféu na minha família, né? Meus filhos cresceram trabalhando, andando nela e tal. E aí eu saí daqui de Alagoas para São Paulo nessa Caravan. Eu levei 5 dias para chegar em São Paulo. Que sensacional. 5 dias, cara. Devagarinho, tal, por ali. Aí fui lá para Embu das Artes. De Embu eu vim para Cotia para discutir com eles dois a dramaturgia do espetáculo deles. E depois fomos lá para o Brincante, foi onde você me viu. Foi ali. Pô, 79 é o ano que eu nasci, Biribinha.
79, 79? mesmo ano da Caravan. Isso. Então Cara, quer dizer que tá o quê? foi 41? genial. 41. É. Foi genial ver você ali, porque eu não sei, parece que você foi para dar um tipo de palestra e todo mundo começou a rir pra caramba. Não sei se aquilo era um resultado esperado, se não foi. Eu fiquei nessa dúvida, mas nem me preocupei, na verdade. O que Na aconteceu foi que eu verdade, chorei de rir. Foi um negócio olha, impressionante. o que na verdade aconteceu é que o Júlio, o meu garotinho, ele tinha 9 meses e ele não ficava, não acostumava com ninguém, no colo de ninguém. E então eu entrei com Celiana em cena, o Biribinha e a Pipoca, e o Júlio não ficou com ninguém. Resultado, ele teve que vir para o nosso colo e nós trabalhamos com ele no colo, né? Trabalhamos com ele em cena. E houve muita provocação de plateia. Vocês, naquele dia, na verdade, é que fizeram o roteiro de tudo que aconteceu, né? E eu entrei meio desorientado e vi um amigo nosso e colega estava com o braço quebrado. E quando eu vi ele com o braço quebrado, eu me lembrei de algumas anedotas do palhaço de entrada do Circo Teatro, falando numa piada chamada Desastre, né? Aí eu, pronto, ali, aquele braço quebrado dele na tipóia, no gesso, me inspiraram e vocês iam me provocando e eu sei que a coisa aconteceu. Vocês, de repente, fizeram um espetáculo comigo. Eu me senti assim. Eu me senti conversando, vocês rindo, eu também rindo dos resultados. E aconteceu. Acabou acontecendo um espetáculo meio que de improviso ali. E foi legal, não foi? Foi divertido pra caramba. Eu chorei de rir. Essa é a definição da coisa. A Celiana tá aí, mandou um abraço do amigo Nivaldo. E o Biribinha, parece que você começou faz pouco tempo na carreira, né? Eu, eu queria que você contasse como é que você começou, mas por favor, um pouquinho da história do seu pai, que já está aí atrás no quadro, pode porque sim. é misturado a história, né? É misturado. A história começa em 1939, né? O papai estudava direito, né? Que inclusive na nossa família, na família dos sobrinhos e irmãos do meu pai, né? Dos meus tios e meus primos, nós temos 9 advogados na família. E o papai queria ser advogado, olha só. Seria o primeiro advogado da família. Seria o primeiro se não tivesse cancelado a matrícula no 3º ano e fugido no circo. Né? Sensacional. Que foi o pavilhão Teatro Guarani, Circo Guarani. Aí, dali, ele já deixou o direito para lá e foi ser ator, e daqui a pouco foi ser palhaço. Ele tinha a maior vontade de ser chamado de Biriba, mas existia um Biriba na época. Então ele tirou o B do final, do B, da sílaba Ba, e colocou TA, aí ficou Birita, né? Ficou Birita. Então ele foi Birita muito tempo, até que o Biriba verdadeiro morresse. Naquela época, existia essa coisa de você ter um nome de palhaço e é registrado, mas outro não podia usar seu nome. Você entendeu? Então é como, o Arrelia é um Arrelia, o Piolim é um Piolim, Carequinha é um Carequinha. Então naquela época, Biriba, aí quando morria, sim, o camarada se alvorava em pegar e usar o nome dele. E aí papai começa tudo em 1939, entra nesse circo, vai ser palhaço, vai ser ator, daqui a pouco já passa a ser ensaiador de teatro, né? E mundo afora, já vinha casado a primeira vez, teve um filho, ficou viúvo, casou a segunda vez, teve 3 filhas, todas foram residentes aí em Angra dos Reis, ainda tem uma que mora em Angra dos Reis, e tem outra, eu acho que em Minas Gerais. E aí vem a mamãe, que foi a esposa dele, que ele conheceu em Garanhuns, 1946. Ele tinha 34 anos e a minha mãe 23.
Meu avô tinha um hotel, ele armou um circo no centro da cidade, um circo que não era de propriedade dele, era do senhor Sá, Circo Teatro Sá. Ali conheceu a mamãe, tiveram 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens, juntou com os outros 4 e minha mãe criou 10. Viajando no meio do mundo, em cima de caminhão, armando o circo, desarmando, né? E Biribinha começa em 1958. Em 58, exatamente na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Naquela época, estava fazendo muito sucesso no mundo inteiro uma fábula espanhola chamada Marcelino Pão e Vinho. E eu já contava com 7 anos de idade. O meu pai me chamou e disse para mim, olha, eu quero montar aí uma peça bonita de um filme. O filme eu fui assistir, gostei. Como meu pai era autor e também adaptador, ele adaptou, assistiu o filme e adaptou a peça do cinema para o teatro de circo, que ele tinha um pavilhão. Era o segundo circo do meu pai. O primeiro foi lá em Garanhuns, quando ele casou, em Pernambuco, que era o Circo Teatro Nelson, e o segundo foi esse, Pavilhão Teatro Copacabana, no Rio de Janeiro, nos anos 50. E aí meu pai me chamou e eu fui assistir o filme, achei a história linda, o Pablito Calvo, que era o protagonista do filme, era muito bom ator, o menino, e eu assisti, gostei, meu pai pegou o texto, entregou à minha mãe, para que minha mãe lesse e fosse me ensinando a decorar as falas, as entradas, saídas, né, todas as rubricas do texto. E quando foi num dia de quinta-feira, o papai estreia, aliás, à noite, estreia à noite Marcelino. E eu estreiei fazendo um drama. Era exatamente 1958, e eu gosto de falar sobre essa coisa de que o Brasil... Era a época que o Brasil ganhava o seu primeiro título no futebol. 1958. Cara, eu subi no palco com cenários pintados a óleo pelo nosso cenógrafo e cenotécnico, Pintacuda. Muito bom, cara. E um elenco enorme, nós tínhamos... A peça contava com 12 padres, né? Eram 12 frades, aliás, frades. 12 frades, uma mulher, e tinha uma feira com muita gente e tal, mas a peça fez tanto sucesso que o cinema fechou. O cinema fechou as portas, fechou as portas do cinema e as filas dobravam esquina para assistir ao vivo no circo Marcelino Pão e Vinho. Sucesso, papai gostou muito e tal. E era drama. Eu estreiei fazendo drama. Na mesma cidade, ele me convida gostou da minha atuação como ator dramático, aos 7 anos de idade. Eu sou de 1951. E aí me convidou para fazer um melodrama. Um melodrama de autoria da Gilda de Abreu, esposa do Vicente Celestino, grande tenor brasileiro. E era um romance que ela tinha escrito chamado Coração Materno. Uma tragédia, cara, uma tragédia. E me chamou, para me fazer um contraponto cômico. Aí fez um blackface em mim, camisa fechadinha aqui, com gravatinha borboleta, e eu era o criado da casa. E nesse criado, eu comecei a contrariar o texto, né, da Gilda, saindo, desobedecendo e fazendo alguns apartes com comicidade. Tipo assim, por exemplo, eu via assim um jarro, né, com flores, aí o pequenininho ia lá e... que fedor cheiroso, sabe? E como é que um fedor pode ser cheiroso, né? Uhum. Aí o papai ficou assim, peraí, que é isso? Esse cara tá saindo do que foi programado, mas sem fugir da graça, tá fazendo a graça com a... Bom, enfim. E deu certo, o povo riu, gostou, ficou legal. Aí ele me chamou e disse, olha, é o seguinte,
você experimentou os dois lados diferentes da mesma moeda. Você fez rir e fez chorar. Quem faz rir e faz chorar tem que ser palhaço. E aí me convidou para me estrear o Biribinha, que não tinha nome, não tinha maquiagem definida. Você falou que sua mãe pegou as crianças para cuidar, então você nasceu no circo, certo? Tá, você tá certo. Eu nasci numa barraca de circo. Nasci na barraquinha lá, barraquinha de lona, encerada, né? Em 1951, na cidade de Jequié, na Bahia, no Zoológico Mundial Circo. Vocês desculpem que foi tanta coisa que eu já vivi nesses só 70 anos de idade, né? E 62, vou fazer 63 de profissão, que tem hora que mistura um pouco a coisa aqui. Tranquilo. Mas sim, então eu nasci lá na barraca do circo, vou voltar, gente, a fita um pouco, tá bom? E quando eu nasci, nesse mesmo dia nasceu um leão no circo, entendeu? Nasceu um leãozinho, porque o circo era de teatro, era um circo-teatro, mas tinha feras porque era da família Robatini. E a família Robatini, eles preservavam essa coisa de ter animais no circo. Eram também bons domadores, né? Bons artistas de picadeiro e trabalhavam bem com animais, muito bom. Era o circo do seu Mário Robatini e da dona Cida Robatini. Dona Cida Robatini foi minha parteira. Foi ela quem aplicou uma injeção na coxa da minha mãe, porque na hora que eu fui nascer, a minha mãe inspirou e quase me enforca. E a dona Cida aplicou uma injeção na coxa da minha mãe e me ajudou lá, tal, a me tirar, né, que quase que eu vou. Então, de certa forma, eu também devo minha vida a ela, que já está com o Papai do Céu há algum tempo. E ali, naquele dia que o leão nasceu, que eu nasci, nós ficamos um ano ainda nesse circo e fomos criados assim juntinho, brincando, eu com o leãozinho por ali, pá, tal. Um ano. Com um ano, o seu Mário já separou. Não, tira esse leão, bota lá na jaula, que um aninho de idade, já daqui a pouco, pelo instinto dele, já vai machucar, já vai arranhar ele. E aí pegaram e colocaram, eu gosto de falar isso também, colocaram um no berço e o outro na jaula. Aí é onde eu tenho dúvida se me colocaram no berço. Eu tenho para mim que botaram o leão no berço e eu na jaula. Não. Tiago, vou falar para você e quem estiver assistindo, nesse país, para ser artista, tem que ser fera, entendeu? E aí é por isso que eu tenho essa dúvida, né? Pois é, e aí, cara, chegou lá em 1958 e chega a hora de Biribinha entrar em cena. Papai começou a me ensinar algumas coisas de palhaço, coisas simples, mas alguma coisa tipo o tempo de humor do palhaço, né, que meu pai dizia que são 3, o mestre de cena e o palhaço. O mestre de cena pergunta, o palhaço responde e a plateia, bum, explode, né? Então são 3 tempos, pergunta, resposta, explosão. Aí foi me ensinando algumas coisas simples e numa tarde de matinê escolar, ele resolveu me jogar em cena. A gente chama no circo, a linguagem do circo, vou jogar você em cena, né? Quer dizer, você vai ser colocado no picadeiro, você é colocado no palco. Aí eu te jogo em cena. Só que ele jogou mesmo. Jogou porque eu não queria entrar. Eu não queria entrar, fiquei com vergonha, estava maquiado, ele maquiou, vestiu e tudo, já com alguns dias me ensinando, e eu com muita vergonha, e na hora não tinha nome, e chegou lá um amigo nosso, era um caipira do circo, chamado Zé Lapada. O Zé Lapada disse, bota o nome dele de Biribinha. Ué, por que não Biribinha? Ele é filho do Biriba e é pequenininho, só tem 7 anos, diminutivo de Biriba é Biribinha. Aí o papai disse, então bota o Biribinha em cena, entra. Eu, não, entra não, e ele aqui, ó, vum, empurrou mesmo. E eu entrei, escorreguei, caí, bati o joelho no chão, machucou, não nego, doeu.
E quando eu me levantei, que eu olhei para a plateia, eram muitos olhos, olhando só para dois, só para mim. Nervosismo, medo, incerteza, o que eu vou fazer, e comecei a chorar, de dor, de vergonha, né, de timidez e tal, e aí comecei a botar a mão nos olhos também num gesto de timidez, querendo esconder, e comecei a misturar a tinta do rosto. Nossa. Branco com vermelho, vermelho com preto, e fiz aquela pintura moderna na cara, toda bagunçada, e as crianças riam muito daquilo ali, do meu choro, do que eu estava passando e das minhas lágrimas. Mas veja só que coisa linda que aconteceu. Eu nem me dava conta de que ali estava acontecendo o meu primeiro ato cômico, Tiago. E vocês que estão me ouvindo aí e me vendo. É o trágico, né? É o sofrimento, é o puxar para si, né? A tragédia, para que ela provoque o riso no coração alheio, não é isso? Sensacional. Rapaz, e aí, isso, lógico, que muitos anos depois é que eu vim entender isso aí, esses dois pontos, esse antagônico, como a tragédia, né, ela antecede o riso, né, como ela provoca o riso. Então, os meus joelhos machucados, as minhas lágrimas derramadas, a minha timidez provocava nas crianças, né, uma alegria, um riso, um sorriso, e um aplauso também ali. E hoje eu fico muito feliz de poder contar isso. Muito feliz. Eu comecei de forma verdadeira. Sensacional. Ô Biribinha, e como é que foi assim depois disso? Vocês foram montando números, você foi entendendo ou não? Essa timidez, esse medo sempre foi recorrente, sempre acontecia esse negócio, sempre você não queria entender, sendo ou não? Você foi... Eu peço, tem um camarada por aqui que fala assim, rapaz, eu só tive vergonha de comprar fiado pela primeira vez. Depois que eu vi que podia comprar fiado, aí pronto, eu só não queria mais comprar dinheiro, só queria comprar fiado. Então, eu depois que eu entrei e que aquilo passou, depois que tudo aconteceu, que meu pai me abraçou, me beijou, lambuzou o rosto dele me beijando, pelo que tudo que aconteceu, minha mãe, minhas irmãs maiores e os artistas, eu queria entrar de novo na mesma hora. Porque o que aconteceu de trás da cortina foi um pagamento que até hoje eu não recebi outro, sabe? Ninguém até hoje conseguiu me recompensar, porque eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha 70 como eu tenho agora. Eu tinha 7, sabe? Eu estava iniciando, eu estava experimentando e gostei tanto daquilo que aconteceu que eu sempre queria fazer. Como se eu pudesse, amanhã eu ia fazer um espetáculo. Eu estava há poucos instantes preparando algo ali para um novo espetáculo que eu vou filmar essa semana, né? Aliás, 2. Eu não quero parar, porque não pode parar. Se existe uma forma de fazer, como existe agora online, como tem a tecnologia, então não tem que parar, não tem que baixar a cabeça, sabe? Não tem. Cada dia, cada vez que eu faço, eu quero fazer mais. Porque foi para isso que eu vim aqui. Eu tenho uma frase, se você me permite, e quem está me assistindo, é uma frase que eu sempre digo o seguinte: o dom e o talento quem dá é Deus. Quem sou eu para ser desobediente a esta determinação? Eu nasci para ser um palhaço, e como tal serei, até o final dos tempos. O final dos tempos, eu acho que vai demorar muito, porque eu já estou imortalizado, sabe? O Biribinha,
Biribinha já se eternizou. Biribinha vai ficar aí para sempre. Teófanes não. Teófanes, uma hora aí, ele vai cair fora porque é normal. Isso aí é muito natural. Entendeu? É como o peixe quando está fora d'água. Pula, pula, pula e acaba caindo na panela. Na frigideira com óleo. Entendeu? Então é isso. Biribinha, eu queria que você falasse um pouco do circo-teatro, que é uma outra modalidade de circo, certo? Isso. Você explica um pouquinho pra gente. E a segunda coisa, que é, hoje em dia você vê com toda a tecnologia, tudo com todas as facilidades da vida, às vezes o casal tem, sei lá, 1, 2 filhos, fala, nossa, essa criança me dá um trabalho, e sua mãe montava e desmontava o circo com 10, né? Então, Como que era essa relação? Assim, cara? Tinha que fazer chamada na hora de ir embora de uma cidade para outra? Como que então, primeiro você falou para mim falar um bocadinho de como era essa coisa do circo-teatro. Então, no passado, realmente era circo-teatro, né? Porque era circo, porque tinha um picadeiro lá, e por trás do picadeiro tinha um palco montado. Tinha escadinha que subia, e no local onde subia a escada, que às vezes até aquela escada que a gente chamava escada de caixão, que era de caixote, bem montada, ali em cima ia ficar uma cúpula, a cúpula de Fontaine, que ela era utilizada na segunda parte do espetáculo para o ponto, que era um profissional do circo, entrar ali e pontar a peça para os atores. Então, circo-teatro, circo, picadeiro, 4 modalidades que envolvem o universo da cultura milenar do circo. Malabarismo, equilibrismo, né, acrobacia e palhaçada. E aí, quando se terminava de fazer as atividades do picadeiro do circo, fechava-se as cortinas, né, e vamos dar um intervalo para a segunda parte. Alguns circos, bom, claro, tem a praça de alimentação para o pessoal ir lá, comer uma pipoquinha, beber um refrigerante, uma coisa assim. E a música fica tocando, o pessoal entra no circo, vai vender algodão doce, blá, blá, blá. Alguns circos, principalmente aí no interior, você está em São Paulo, né? São Paulo. Eu tô na cidade de Limeira. Limeira. Estado de São Paulo. Pronto. Isso. Morei vizinho seu aí, que eu morei em Americana, né? 8 anos. Então, e aí alguns circos em São Paulo, se não quase todos que faziam teatro, no intervalo da primeira para a segunda parte, colocavam na frente da cortina, enquanto aprontava a peça, a cena, para o drama, para o melodrama, a comédia, a chanchada. Então, aprontar o cenário, os adereços, jarros de flores, tal. E enquanto se aprontava tudo isso, os atores, né, iam se maquiar, né, muitas vezes até o cara que fazia acrobacia, o palhaço ali, a maioria eram também atores, não só artistas de picadeiro, mas eram atores também, né? Nossa, eles eram multi-artistas, viu? E então ficavam 2 violeiros na frente da cortina, cantando moda de viola, para dar esse intervalo. Então, esse era o circo-teatro. Hoje nós temos também... Biribinha, só um parênteses. Acho que foi num sistema desse que surgiu o Alvarenga e Ranchinho, o Cascatinhana, essas duplas famosas, né? Surge esse pessoal todo, né? Zequinha e Quinzinho, Cascatinha e Ana, o Alvarenga e Ranchinho, né? Tonico e Tinoco, essa galera toda, eu menino no interior de São Paulo, no circo do seu Aldenir Fay, sabe? Que foi o seu Aldenir tinha um circo maravilhoso de teatro, e muitos circos de teatro no interior de São Paulo, muito bons, pavilhões maravilhosos, circo do Laranjinha, circo do Lambari, né? Que era irmão do Laranjinha, enfim. E tinha essa coisa, circo-teatro, e hoje tem circo de teatro, que é um teatro embaixo de um circo, embaixo de uma lona de circo. Haja visto o nosso querido amigo Zeca, o Pereira França Neto, que é o palhaço Tubinho, né? Manda aqui
Um beijo para ele, para a família dele toda. Vai estrear agora, essa semana, né? Tá aqui do lado, né? Tá aí do lado. Tá em Piracicaba. Piracicaba. Já tá lá, acho que já lavaram a lona toda, já aprontaram tudo. E tenho certeza que vai ser estreia esgotadíssima. Tenho certeza absoluta. Valeu, Zeca. Beijo para você e para a família toda. Então, o Zeca é circo de teatro. Abre as cortinas, já começa a peça. Já começa o drama, já começa o melodrama, já começa o infantil, já começa a comédia, a chanchada, enfim, né? Tem todos os gêneros ali, onde os atores, né, eles, claro, eles têm, cada um tem sua linha de interpretação, um mais é vilão, a menina, a outra ali é mais comediante, é mais caricata, né? A outra é mais ingênua, o outro é mais galã, entendeu? Então, nesses gêneros de interpretação, mas, na verdade, no circo, o ator de circo, ele é muito versátil, sabe? Ele é muito versátil. Interpreta vários gêneros. Então, saí do circo-teatro. E aí você falou que eu falasse também um pouco sobre... Deixa eu lembrar aqui. Eu fiquei entretido, também fugiu. Sua mãe cuidava de 10 crianças, né? Eu até resgatei essa coisa de hoje em dia, o mundo mudou, tem bem mais tecnologia e um filho já dá um trabalho, né? Interessante. Quando a minha mãe casou com meu pai, ele já vinha com 4 filhos. Já vinha com o Gutenberg, Marinalva, Nelson Dina e Dagmar. O Gutenberg já era órfão de mãe, né? Que era o mais velho. E as 3 meninas, meu pai separou-se da mãe delas e acabou que meu pai ficou com as 3 filhas também e casou com a minha mãe, que em 1947, eu só nasci em 51, que foram 4 anos depois, né? E era assim, ó, o mais velho tomava conta do mais novo. O mais velho do mais velho tomava conta daquele dali. E assim, para poder a minha mãe fazer pirulito, fazer amendoim torrado e confeitado, porque fazer refresco de groselha nas garrafinhas, né? E daqui a pouco eu posso contar um negócio do refresco de groselha? Posso? Por favor, por favor. Tá, bem interessante. Então, e aí... tinha isso. Quando ia viajar, as boleias dos caminhões, sabe? Não tinha carro pequeno para a gente andar. A gente viajava em cima das carradas. Eram carradas enormes, carradas muito grandes, os caminhões pequenos, sabe? Eu nunca ouvia falar de caminhão que bateu, caminhão que virou, caminhão que matou, caminhão do circo, não sei o que lá, sabe? Aconteceu, sim, algum fato assim... mas nós andávamos sempre rindo, cantando bem alto, felizes da vida, né? Adorava chegar numa cidade, o povo esperando, gostava mais quando o papai colocava o circo no trem, era mais gostoso, isso aí. Aí todos nós íamos, tinha um vagão só para os passageiros, né? Os donos de circo naquela época, eles pagavam uma mensalidade para a rede ferroviária federal e tinha um desconto, nos fretes, né? Alugava gôndola aberta, vagão fechado e vagão de passageiro para os artistas. E era gostoso quando a gente chegava na estação, porque sempre que chegava tinha uma banda de música esperando o circo, né? Já estava programado. E aqui em Arapiraca, nessa cidade, eu lembro que uma vez o nosso circo chegou aqui, né? Chegou aqui, e quando chegou, a banda de música já estava tocando, o vagão assim, os caminhões encostados para tirar o material de dentro dos vagões para cima dos caminhões, e o prefeito vinha com a esposa e alguns amigos, e a banda tocando, e chegou para o meu pai, e olhou para o meu pai, seu Nelson, simbolicamente eu estou lhe entregando a chave da cidade nas suas mãos.
porque a partir de agora o senhor está trazendo para nossa cidade diversão, arte e cultura através do circo. Seja bem-vindo, o senhor e todos os seus, a sua família e todos os seus artistas. Eu ainda tive o privilégio de ouvir e ver isto acontecer. Algumas cidades nós andávamos até com um motorzinho de luz, né? Porque a energia era difícil, energia elétrica. E aí já trazer um cordão de luz na rua do circo já era uma atração. Chegar numa cidade, numa beira de rio, São Francisco, como Queimadas, na Bahia, chegar com o circo era super, super, super atração. E aí vamos ganhar dinheiro. E aí vamos, porque nós éramos a casa de diversão do Brasil. Nós éramos a diversão do Brasil. E andávamos as crianças em cima de caminhão, e ajudávamos as mães, e eu fazia os canudinhos de pirulito, né? Para colocar o pirulito, a minha irmã Messia vinha colocar os palitinhos nos pirulitos, né? Eu fazia os cartuchos para amendoim torrado e amendoim confeitado, porque com aquele dinheiro do amendoim torrado e confeitado, era que a mamãe vestia a gente, comprava as roupas da gente, sabe? Sensacional. E eu não me lembro da gente ter dado assim trabalho, não me lembro da gente ter apanhado, pelo contrário, a gente sempre era na labuta, vamos armar, chuva, lá vem um temporal, derrubou, bota pra cima de novo, sabe? E tudo era uma alegria, tudo era muito legal, não era aquela coisa de você fazer 39 requerimentos para entrar numa cidade, 39 ofícios, cobrar o metro quadrado do que Quando eu falei para você agora o que é que um prefeito dizia para um circo quando chegava na cidade. Sensacional. Sabe? Era lindo isso. Pois é. Então não tinha essa mão de obra de muitos filhos. Todos 10 se criaram. Nenhum morreu no circo. Nenhum. Já morreram 2 depois que saiu do circo. Uhum. Deixa eu resgatar uma coisa. Você falou de um profissional que é o Ponto. E o Ponto é um cara que ganhava bem pra caramba no circo, né? Muito bom. Ganhava muito bem. Era um bom salário. O Ponto? Conta pra gente aí. O Ponto ele tinha a missão dele era não deixar a peça de teatro morrer, porque o artista ele podia esquecer. E no momento hoje que se esquece, numa gravação, por exemplo, numa coisa, corta, o ator esqueceu, vamos fazer de novo, bora. No circo não tem essa, é teatro, é ao vivo, tem que acontecer, né? Então, o Ponto ficava ali naquela cúpula, exatamente no proscênio, aqui, tem aqui o proscênio, né? E aí, a ribalta que tem as lâmpadazinhas antecedendo ao proscênio, se não me engano, e o Ponto ficava no centro. Ele ficava com a peça aqui, tinha uma lâmpadazinha que focava de frente para ele, aqui, que não desse para vazar para o palco, a luminosidade, e normalmente o Ponto ele já sabia quase todo aquele repertório de cor, salteado. E ele ficava aqui acompanhando. Quando o ator por acaso dava sinal de que tinha esquecido, né? Ele já sabia. Ou o ator tinha um gesto, um sinal, aliás, um sinal. Sabe qual era o sinal? Era parar, fazer que estava meditando, e o pé direito dava assim umas 3 pancadinhas no chão, aquilo já era o sinal para o Ponto entender que ele tinha esquecido o texto. E aqui o Ponto... Mas era uma arte. Isso era uma arte, cara. Pontar. Pontar era uma arte. E ganhava bem um Ponto. Porque ele não podia, né, falar tão alto assim. Tinha que falar que fosse no ouvido do ator. Era muito legal. Até porque não é que era proibido decorar o texto,
Mas é porque os diretores, os ensaiadores de teatro, de circo, teatro, eles preferiam que o ator não despejasse o pote. Que o ator, porque é muito bonito, como por exemplo o cinema, a TV, né, que é principalmente cinema, que é a arte, é o gesto, é a suavidade do gesto. Não precisa muito texto para se fazer entender. Uma respiração, né? Um olhar, passou a mão na testa, já é uma preocupação. Então não precisa tanto texto como na tragédia, como no anfiteatro, né? Como na antiga Grécia. A tragédia grega. Não precisa tanto isso. Então, papai mesmo não gostava que a gente decorasse ao pé da letra. Ele preferia que a gente vivesse o texto, interpretasse o texto, entendesse o texto para... Meu pai, quando ensaiava teatro, ele já falava de Stanislavski para nós. Meu pai já falava na interpretação natural, sabe? E isso num palco de circo. Tinha rudimento, a gente tinha rudimento, pequenininho, mas tinha cenários maquinados, que subia e descia em montagens. Tinha cenotecnia no nosso... Tinha gabinete, cenário de 3 paredes. Então nós aprendemos as regras do teatro, a conhecer, a saber que direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda média, esquerda alta, esquerda baixa, por causa dos palcos antigos de teatro que eram declinados. E lá embaixo era a direita baixa, direita média e direita alta. Né? E que o piso também do teatro vinha mais alto e descia porque o espectador tinha que ficar com a visão no nível dos pés do ator. Hoje eu vejo muitos teatros, o ator morre, por acaso, ele leva um tiro em cena, caiu, o espectador da primeira fila já não vê mais ele. Ele já some. Ele já está aqui, ó, acima da visão do espectador. Então são regras verdadeiras que existiam, que até o meu pai usava isso no circo. E nós aprendemos por isso, porque ele era um homem formado, né? Era um homem entendido da coisa e repassava. Normalmente quem decora teatro, mesmo que não tenha se formado, aprende a falar certo. Porque os textos foram corrigidos, os textos foram censurados, os textos foram, né, todos preparados para poder, então, ser publicados. E aí, quando a gente lê, que aprende certo. Né? O circo tinha isso. Por isso que a cultura salva o planeta, viu? Salva. Biribinha, quando que você... Eu sei lá quantos espetáculos você ensaiou na vida, quantos você apresentou, nem sei se você tem esse número, mas quando que você decide ter o seu circo, assim, tocar o seu circo, o circo do Biribinha, assim, eu não sei se era esse nome... Não. Quando é que você decidiu isso, tocar o circo? Eu decidi fazer o meu circo, porque quando o papai faleceu, em 1977, o circo já estava sob a minha direção. Eu comecei a ser diretor do circo do meu pai com 16 anos de idade. Com 16 anos, o meu pai já começou a me dar instruções de como tocar um circo, como entender a magia comercial de um circo, como chegar numa cidade, como anteceder a chegada, como se sair das dificuldades do circo. Então ele me preparou desde os 16 anos, e o meu irmão Irã, desde os 11, já começou a ser o capataz do circo. Né? O homem que eu considero capataz como engenheiro do circo. É o homem que entende tudo do circo. Conhece de tudo. É o cara que resolve os pepinos, né? O capataz é esse, né? É o cara que, por exemplo, você chega para ele e diz assim, faça uma trama nessa corda, faça um nó de rosa, faça um empate corrido, ó. Um empate, pegar 3 pernas de corda e fazer um empate corrido.
faça aqui uma trama, enfim. O vento vem de que lado? De que lado se forma a ventania? Normalmente a ventania se forma no leste, porque é onde nasce o sol. E olha que nós de circo entendemos isso por causa dos nossos ancestrais. Então, como os circos antigos eles eram ovais, alguns redondos, alguns ovais. Os circos ovais são o seguinte: 4 quartos e 2 lençóis. 2 mastros, 2 lençóis do centro e 4 quartos. Pegava a parte redonda e a gente armava com essa parte redonda para o leste, porque é onde vem o vento. Se armasse com o lençol, que é a parte quadrada, o vento vem, bate ali, faz vela, que nem navio, que nem barco, e derruba o circo. E para a gente saber, às vezes, a posição do vento, acendia um cigarro e botava ele assim no ar, e o lado que ia fumacinha é o lado que o vento, se entendeu? Enfim, ele era o capataz. O capataz sabe fazer a lona do circo, sabe armar o circo, desarmar, sabe na hora exata de temporal, botar abaixo, tudo. Ele tem que entender, ele é um engenheiro. E eu era o diretor do circo. Meu pai faleceu em 77, eu fiquei tomando conta de tudo como já estava, e ficou com a minha mãe. Chamei os irmãos e decretei: o circo é da nossa mãe. Era do nosso pai, nosso, mas agora é da nossa mãe. É da nossa mãe e nós vamos trabalhar para nos manter no circo da nossa mãe. Aí, blá, 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 o tempo passa, eu já tinha família, filhos, e comecei a decidir. Eu já tinha uma casa aqui em Arapiraca, eu comecei a decidir, meus filhos estavam começando a chegar numa determinada idade que tinha que estudar e tal. Eu digo, olha, vamos dar um tempo. Eu peguei o circo, mamãe, chamei mamãe, a senhora concorda? Vamos para casa e vamos fazer aqui o seguinte, dá um trailer e isso aqui assim, um carro pequeno para fulano, dá um ônibus para ciclano, dá esse aqui para Beltrano, a metade do circo para Antônio, a outra metade para João. E você? Eu digo, eu vou para casa. Eu já tinha uma casa aqui em Arapiraca, vim embora para casa, fiquei aqui, passei uns tempos sem circo e pensando o que fazer. Com muito tempo depois que eu pensei, eu digo, vou fazer um circo. Né? Vou fazer um circo. E aí eu conversei com o meu primeiro sogro e ele me arranjou uma graninha e eu fui comprar um tecido e fiz uma lona, eu mesmo cortei, eu mesmo costurei, coloquei as cordas e tal, palombei toda e estreiei aqui na região, numa cidadezinha chamada Feira Grande. Feira Grande. A praça foi boa, ganhei dinheiro e depois fui melhorando, ampliando o circo e fiz o meu circo. Ele continuou com o nome do circo do papai, Circo Mágico Nelson. E aí as irmãs já estavam cada uma com seus esposos, com seus circos para lá, e eu fiquei por aqui. Comecei a me aclimatar nessa cidade onde eu moro, aqui. Aí eu digo, rapaz, eu acho que aqui dá certo eu trabalhar com escolas. E comecei a implantar o teatro nas escolas, teatro infantil nas escolas. E aí fui fazendo teatrinho Formiga Fofoqueira, Casamento da Dona Baratinha, e fui me ambientando, introduzindo nas secretarias de educação, e daqui a pouco eu já tinha projeto fechado, e fui vendo que era legal não armar lona. Era menos trabalho. Eu levava o espetáculo para dentro da escola. Aí, mas eu tinha lona. Mas quando batia inverno, por exemplo, a chuva, que aqui nós não temos inverno, temos estação chuvosa aqui no Nordeste, né? Estação chuvosa. E aí chove pra caramba, e não é legal estar com circo no tempo de muita chuva. Eu sei que foi dando certo, eu implantei o teatro de rua, né? Fui pioneiro do teatro de rua, aqui não tinha buffet de festas, isso há 40 anos atrás. E eu comecei a fazer festa de aniversário nas residências e fui me tornando um artista conhecido na cidade. Mas o circo não saía da minha cabeça que eu tinha que ter um.
Aí um belo dia, andava para lá, andava para cá, e sempre armava a lona no verão. E tinha um amigo nosso aqui que me convidava sempre para trabalhar em festivais. Vamos entrar no edital, não sei de que, eu digo, não vou. Eu não vou para edital, porque nem para festival, porque os festivais normalmente eles são competitivos. E eu não estou aqui para competir nada com ninguém. Eu estou aqui para mostrar o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é isso. Tá? Tá, beleza. E um belo dia, ele estava num barzinho aqui chamado Bar na Baixa. Muito bom, muito bem frequentado. E disse, ó, estou com um roteiro agora que se você disser que não quer, tá perdido. Eu digo o que é. Aí ele me contou um roteiro. Quando ele me contou, eu pedi para o garçom um guardanapo e uma caneta. Tomando um copinho de cerveja. Quando eu saí da mesa, eu já saí com a música do espetáculo chamado O Reencontro de Palhaços na Rua é a Alegria do Sol com a Lua. E eu disse a ele, com esse roteiro aqui, nós vamos para um festival, onde é? Ele disse, Curitiba. Vamos para o Fringe. Lá não ganha dinheiro, né, mas é uma vitrine. O Fringe é uma vitrine. Você chega lá e mostra o que você sabe fazer, de repente, alguém vê, vai que gosta, né? Tá bom, beleza. Aí eu comecei a pegar uma roupa daqui, um sapato dali, uma peruca, uma maquiagem, uma coisa, chamei os filhos e investimos na música inusitada, dos instrumentos inusitados, aliás, que é uma prática da minha família. Beleza, vamos lá. Fomos para Curitiba. Conseguimos aqui uma forma de chegar até lá e fomos. Eu muito sem graça, muito sem jeito. Eu só trabalhava embaixo da lona. Eu só sabia o que era estar embaixo de uma lona. Até então, eu não havia experimentado determinados espaços. No máximo, o palco de teatro. E aí, estreamos no Bebedouro dos Cavalos. Bebedouro dos Cavalos, eu acho, ali, né? Onde fica o Centro Cultural de Curitiba. E depois nas ruínas. E num outro espaço lá. No segundo dia de apresentação, eu era página inteira do jornal. E chega Rodrigo Roblenio, o palhaço vira-lata, lá de Belo Horizonte, e viu o espetáculo. É esse espetáculo que você começa bêbado? É o que eu faço um morador de rua, né? Puta, ele me eu faço contou um essa bêbado. história. Cara, eu me venho pronto lá num camarim escondido, umas 2 horas antes do espetáculo eu vou pra rua, eu começo a me ambientar na região, começo a fazer amizade com os bêbados dali, os moradores de rua e tal, e a gente vai vivendo um clima real, Quando os meus filhos entram no picadeiro, que eles começam a trabalhar, então esse morador de rua invade o picadeiro. Ele aborda os artistas, é um truque muito gostoso de fazer na rua. E aí, depois ele se dá a conhecer que é um artista que já trabalhou há muitos anos com aquela trupe e abandonou e virou alcoólatra, morador de rua, mas conhece tudo que está sendo feito ali no picadeiro. E ali no picadeiro, ele volta, ele veste, né? Ele maquia novamente, faz a barba e tal, e vão fazer um espetáculo ali na rua. É o reencontro dos palhaços ali. E aí nós saímos dali. Já no segundo dia, o Rodrigo Roblenio contratou 7 espetáculos para o Festival de BH, Festival Internacional de Teatro de BH, mas no terceiro dia eu tive uma visão. Eu acho que foi o terceiro dia, uma visão de que eu era um gigante. Eu era muito grande, né? Eu só tenho 1,65 m só, mas eu era um gigante. Eu era tão grande que eu conseguia, em pé, aqui do meu lado direito, me abaixar e pegar o meu circo que estava do meu lado direito armado. Eu pegava a lona do meu circo, tirava de cima dele e jogava fora. Quando eu jogava a lona fora, que eu olhava de novo lá de cima, aquela altura imensa, eu vi uma porção de coisinhas se mexendo, assim, e eu me abaixava para olhar. Quando eu olhava, era uma clareira que tinha aberto,
onde tinha uma multidão embaixo daquela lona que eu tirei. E aquelas coisas se mexendo eram os meus filhos, embaixo, junto comigo, dentro do picadeiro do circo, fazendo um espetáculo. E eu olhei aquilo, subi. Quando eu fiquei em pé novamente, nesse ouvido esquerdo, uma voz falou para mim: o que tu faz embaixo de uma lona, você faz aonde chegar. Em qualquer lugar. Qualquer praça, qualquer esquina, qualquer rua. Qualquer lugar que você chegar, terá um picadeiro pronto, esperando por você, pelos seus filhos, pelo artista. A lona é o céu. O céu é a lona do teu circo. O picadeiro, o piso, já está esperando, já está sobre os seus pés ali. E ali você canta, ali você bate palmas, ali você convida, e ali o público vem. Não precisa colocar bilheteria. Depois você passa o chapéu, que é uma prática. Você sabe por que passa chapéu? Você sabia? Não? Não. Eu não sei se isso é verdadeiro, mas eu vi meu pai no picadeiro saltando, ele com a família Elias de Oliveira, saltando, os paraibanos. E aí, quando meu pai acabava de dar um salto, ou o seu Zé Elias, eu pequenininho, eu me lembro que quando meu pai cumprimentava, no picadeiro caía chapéu. Naquela época, os homens usavam chapéu. E lá da arquibancada, os homens jogavam chapéu. E aí, quando caía no picadeiro, 2, 3 chapéus, meu pai pegava e perguntava: de quem é esse chapéu? Aí um cara dizia: é meu. Quando meu pai ia entregar, ele pegava e botava um dinheiro dentro, meu pai tirava o dinheiro e entregava o chapéu. Tá? Isso eu vi algumas vezes acontecer isso, né? No picadeiro do circo. E aí, ali em Curitiba, também, nós passamos muito chapéu. Foi muito bom, foi muito bom. Saímos dali com 5 festivais contratados. 5. E depois, então, quando eu voltei, eu só armei o meu circo 10 anos depois. Até então, só contratos, teatros, ruas, festivais, Europa, enfim. O palhaço te dá essa possibilidade. O picadeiro vai com você, sabe? O respeitável público, veja que coisa importante para quem nós nos apresentamos, para um respeitável público. Por isso que nós temos que ter muito respeito a ele, porque ele é respeitável. O meu pai não permitia que a gente, quando estivesse representando teatro, dobrasse a perna e virasse a sola do sapato para a plateia. E se fosse uma cena que tivesse de virar, tinha que engraxar a sola do sapato. Porque quem estava na frente era o respeitável público. O cara que pagou para ver você. Esse cara tem que ser respeitado, né? Esse cara tem que... Porque ele saiu da casa dele, às vezes debaixo de chuva, pagou ingresso para te ver. E aí tu dobra a tua perna e vira uma sola de sapato suja para ele. Mal maquiado, camisa com a gola suja de maquiagem, barba por fazer e tentando cobrir com base, para enganar um cara que pagou para te ver. Ele é o respeitável público. A dramaturgia circense, ela é tão rica quanto a do teatro. Enquanto as cortinas sobem ou abrem no palco do teatro, no picadeiro do circo, 2 barreiras representando soldados do Philip Ashley estão de luvas brancas e pegam na cortina e abrem para o artista chegar até o respeitável público. A dramaturgia do circo, que não é italiana, ela é anfi, ela é de esquerda para direita, dá-se a obrigação de, quando cumprimentar, começar pelo lado esquerdo, com o queixo alinhado ao ombro esquerdo, e vai puxando os aplausos da esquerda para o centro, para a direita,
e depois abre os braços e traz todo o público para dentro das suas mãos. E aí você fecha e diz assim: agora vocês vão para onde eu mandar. Quando eu merecer aplausos, vocês vão me aplaudir. Quando eu contar uma piada que foi engraçado, vocês vão sorrir. Porque eu fui reverente a todos vocês. O mesmo respeito que vocês tiveram em pagar para me ver, eu estou tendo para agradecer. Tá? Então, é isso. A Celiane chegou ali avisando agora que parece que vai cair. Tão pouco tempo para a gente falar tanta coisa, né? O Instagram está dando um benefício agora. Você pode falar até 4 horas, Biribinha, que eu acho que a gente não vai até lá, né? Mas então, agora ele deixa passar de 1 hora. Parabéns para o Instagram. Então, uma salva de aplausos para o respeitável Instagram. Ô, Biribinha, tem um amigo meu aí que está perto de você, ele é de Maceió, eu acho que é meio perto aí, não é? É aqui 100 km, 120 km. Ele já mandou várias mensagens aí na live, o Manuel Belchior, gente boa pra caramba. Ô, Manuel Belchior, Manuel, um abraço, cara, muito obrigado por você estar nos prestigiando, e que bom que você é meu vizinho aqui. Depois entra aí pra gente bater um papo. Eu tenho aí em Maceió, a gente tem um cantinho aí, de vez em quando dá um tempo, nós vamos pra gente se encontrar, comer uma tapioca aí na beira da praia, eu ir com a minha família, aí pra gente bater um papo, falar um pouco das nossas andanças aí pelo mundo. Sensacional. Ô, Biribinha, você também é bonequeiro, né? Que é uma arte sensacional. Eu queria que você contasse um pouco disso também, por favor. O artesanato, ela é muito genética na minha família. A minha família, os meus tios, né, os irmãos do meu pai, todos eram artesãos, né? Uns construíam, meu pai mesmo fazia forma de bolo de alumínio, de flande. Tem um outro tio mais novo que faleceu ano passado, tio Alberto, ele fabricava gaiolas muito bem. Nossa Senhora! Ele chegou até a ter uma fábrica de lustres lá no Rio de Janeiro, que hoje quem tem é o meu primo, né, o filho dele. Então, tem outras que são costureiras, fazem tricô, enfim, tem primos meus que são designers, né, desenhistas, pintores. Então, isso vem muito. O primeiro boneco que eu vi na minha vida foi em 1959. Eu tinha exatamente 8 anos e o meu pai fez uma cabeça de boneca que chamava-se Pimpinela. É aquela boneca que o palhaço começa a dançar e o pescoço dela cresce. Vai lá para cima o pescoção dela. E essa mesma boneca, né, não sei que ano, não lembro bem que ano, mas o meu pai dançou com ela, né, que era a minha mãe quem ficava embaixo. E aí o meu pai me ensinou a fazer o processo de papietagem. Eu não conhecia ainda como trabalhar o papel machê, mas eu conhecia como fazer a papietagem. Ele esculpia na argila, né, e colocava o desmoldante, que era pedacinhos de papel com água. Aí, ia colocando aquelas camadas ali de papel com água e depois por cima papel com cola. Porque quando secasse, o papel com água ia ser o desmoldante, né? Ia tirar da forma aquela cabeça de boneca. Essa foi a primeira que eu vi. Quando eu cheguei em Arco Verde, bom, eu já criança já desenhava bastante. Eu desenhava muito, eu lia muito, principalmente o almanaque do Biotônico Fontoura, eu adorava ler por causa das histórias do Jeca Tatu, né? O Rui Barbosa dizia que lia tudo, eu leio tudo, eu leio até história de carochinha, eu leio não sei o que lá, e leio até o almanaque do Biotônico Fontoura. E eu lia o almanaque do Biotônico, que vinha no vidro do Biotônico, e tinha muitas curiosidades ali. Aí, esse ano que eu aprendi a fazer essa cabeça foi o ano que eu conheci o Carequinha,
1959, na cidade chamada Itaguaí, lá no Rio de Janeiro. Aí, cara, em 71, deixa eu ver, 72, 1972, eu comecei a ver, eu senti uma necessidade de fazer alguns bonecos da Disney para o matinê do circo. Porque nosso elenco estava muito fraco, a gente não tinha quase ninguém para montar clássicos, né, infantis. Meu pai tinha montado, tinha Alibaba e os 40 Ladrões, tinha No Reino das Sete Fadas, Branca de Neve e os Sete Anões. Essas eram as peças que iam no matinê, no circo-teatro. Ou as chanchadas do palhaço. A Menina Virou, A Casa Mal Assombrada e etc. Aí eu disse, cara, por que não fazer? Porque a criança, ela só vê o desenho na revista. Nós não tínhamos ainda. O desenho animado era muito raro, porque quase não tinha televisão. Televisão era coisa muito rara, né? E aí eu disse, vou fazer. Aí eu fiz muito mal feito. Meu Deus do céu. Olha, se o Walt Disney fosse vivo e visse as réplicas que eu fiz do que ele criou, ele me matava. Porque o negócio ficou feio demais. E horrível. Mas a necessidade de fazer bem feito, de melhorar, isso, o ser humano, essa coisa da perfeição, de aperfeiçoar, sabe? Eu acho isso muito interessante no ser humano. Evolução, né? Evolução. Pô, né? Há 50, 60 anos atrás, eu acho que 60, mais ou menos, eu tinha 10 anos lá no Rio de Janeiro, o meu pai dizia que chegaria um tempo que ia pegar o telefone, aquele telefone preto em cima da mesa, ia pegar aqui o telefone, botar no ouvido, na frente ia ter um televisor, e você ia falar, ia ver a pessoa que você estava falando. Pô, isso eu tinha 10 anos. Meu pai previa essa coisa hoje em dia, sabe? Então, evolução. Aí eu fui melhorando e fui descobrindo, porque eu tecia no arame. Um palhaço goiano chamado Chimarrão, ele me ensinou a tecer no arame. E com essa coisa, eu fui tentando fazer esses bonecos. Mas eu percebi que tecer no arame para esses bonecos não dava as curvas, sabe? Não aperfeiçoava as curvas, porque o arame deixava muito grosseiro aquilo ali. Foi quando eu fiz a boneca para me dançar. Aí as pernas eram de mola, né? Os sapatos presos, meu sapato preso nos pés dela, no sapato dela, as perninhas de mola com meia calça, e ela com o tórax solto do quadril, que era para dar o molejo na cintura, aqui, e o pescocinho subia um pouco, e daí eu fui evoluindo. Fui evoluindo, e comecei a fazer já os bonecos da Disney já em papietagem, em tamanhos grandes. Eu fiz Família Dinossauros, trabalho, mão de obra, né? Mas já fui usando outras técnicas, já não usava mais barro, eu já usava um tipo de molde diferente, como hoje, por exemplo, eu trabalho com isopor, trabalho os moldes mais em isopor, né? Para depois fazer a papietagem e já ficar pronto ali, para depois maquiar. Até que, um belo dia, chega uma pessoa aqui em Arapiraca, de Fortaleza, chama-se Ângela Escudeiro, uma grande bonequeira, uma grande mamulengueira, diretora de teatro de mamulengos e professora de ator de mamulengo. Porque ser ator, fazer mamulengo, precisa ter a experiência e a competência, modéstia à parte, de você passar para o boneco a energia tua, através das tuas mãos, para o boneco. Porque o boneco rouba a cena do ator. O ator some. Ele pode ser desse tamanho. Você pode ser um gigante, tu desaparece na frente dele. Ele cresce, sabe? Ele vira um monumento
diante de uma plateia com tudo aquilo preto, com tudo aquilo escuro, né? Ele vive, porque é a tua energia que tu tá passando para ele. É o teu pensamento, é a tua habilidade, sabe? Que dá a vida para ele. E isso, Ângela Escudeiro, ela faz isso com muita precisão. Outra coisa, quem trabalha com boneco não pode tirar os olhos do boneco. Tirou a visão dele, ele morre. Ele morre. A visão dele é a tua. Os pés dele, os passos dele, o bater do coração dele, a vida dele é a tua vida. Entendeu? Então, isso foi me encantando ao ponto de eu sentir necessidade de fazer um espetáculo onde eu contracenasse com o meu palhaço, onde o criador falasse com a criatura. Foi quando Biribinha se soltou de Teófanes. Porque você sabe que nós somos 2 em 1. Tu é 2 em 1, todos nós somos 2 em 1. Não é verdade? Né? Porque é esse o segredo, é a luz e a sombra. Né? É isso aí, é a vida. A vida é isso. A vida é criar uma criatura. A você foi dado esse poder de criar uma criatura. Para que essa criatura te lembre eternamente. Fique aí para te lembrar para sempre. Para sempre. Então, essa necessidade de saber como seria o comportamento de Biribinha fora do meu controle foi sensacional. Foi sensacional. O cara chega ao ponto de se transformar no Augusto. Ele, palhaço, Marote, que o Marote é aquele boneco que você dá as pernas para o boneco, e o tórax com braços e cabeça é do manipulador que está por trás. E a minha esposa é quem faz o Biribinha. Ela faz de certa forma que já mandaram eu sair do palco e ela tomar o palco com o boneco. O boneco domina. O boneco domina o espetáculo inteiro. E ele chega a esse ponto de se tornar o Augusto, né, de se tornar o branco, e eu, que teria que ser o branco, viro o Augusto. Eu viro o palhaço de cara limpa e ele de cara pintada vira o meu mestre de cena. Né? Aquele que faz a escada para você subir, puxa a escada para você cair. E aí, esse espetáculo chama-se Eu Sem Você Não Sou Ninguém. Realmente não sou. Eu gosto de falar demais que eu nada mais, nada menos sou um gigolô do Biribinha. Né? Eu vivo às custas dele. Eu tenho uma casa para morar porque foi ele quem me deu. Eu tenho um carrinho para andar porque também ele me deu. Eu tenho até toda uma eternidade para ser lembrado por causa dele. Porque ele vai ficar aqui para que isso aconteça. Então, todas as coisas que acontecem na minha vida, né, acontecem porque ele provoca que isso aconteça. As pessoas às vezes me indagam sobre os meus bens, sobre o que eu tenho, sobre o que eu possuo, e eu falo o seguinte, que eu não precisei trabalhar para ficar rico, eu já nasci rico, né? A partir do momento que eu nasci, então eu já tenho o dom da vida, e isso é o primeiro tesouro que lhe dão, que Deus te dá. É a tua vida, é o dom de estar aqui, o dom da vida. O segundo é minha família, que é o segundo grande tesouro. O terceiro são vocês, meus amigos. O que seria de um homem sem amigos? Né? O que seria um homem? Como é que eu ia ficar conversando aqui agora nesse telefone com quem, se não fosse o Tiago Abad? Né? Sozinho, só com o telefone? Então, sou rico, sou milionário. Sempre fui. Cada vez que eu faço mais um amigo, eu enrico mais, sabe? E aprendo mais, sabe? Eu ainda tenho muito que aprender. Normalmente não tenho muito que ensinar. Sempre eu tenho que aprender. Adoro quando me convidam para fazer oficina, porque é na oficina de palhaço que eu tenho uma oportunidade de aprender. Quando me convidam, que eu chego lá e encontro 20 pessoas olhando para mim, eu digo, estão tudo ferrado pensando que vão aprender alguma coisa comigo. Né?
são 20, a vantagem é toda minha, porque eles só têm um para aprender alguma coisa, e eu sozinho tenho 20 na minha frente. Cada um vai deixar um pouco. Por falar em aprender, quem foi seu mestre ou foram seus mestres? Quem você considera seu mestre, assim, ou mestre? Ó, a inspiração do meu palhaço vem de Carequinha, né? Aí em 1959, quando eu vi o Carequinha, eu me encantei. Eu me encantei porque até então eu só tinha visto palhaços que eram seres diferentes, que eu não imaginava o que tinha embaixo de uma roupa daquela. Eu não sabia o que era que tinha. Eu via palhaços assim com luva, muita roupa, muito cabelo. Carequinha era careca, tinha muito cabelo, mas escondia muito cabelo. Ele denunciava a careca, né? Ele denunciava a falta de cabelo. Então, eu via os braços do Carequinha naquela camisa cheia de tirinhas, assim, sabe? E via roupas já com estampas. Eu já via chapéu com lantejoulas, com brilho na roupa dele. Isso começou a me encantar, porque eu era uma criança. A criança gosta da cor, a criança gosta do colorido. E então eu comecei tanto que a minha primeira maquiagem, ela se baseava muito na maquiagem do Carequinha. Era boca preta, só que era triste. Hoje ela é alegre, né? Ela tem 2 puxadinhas para cima. Eu virei ela assim, com o tempo. Era para baixo aqui, sobrancelhas largas, pretas, e aqui em volta, boca bem larga, branca. Muito cabelo, que era o meu cabelo mesmo, eu usava. E aí, chapéu alto, cartola, roupa colorida, tal, bengala, eu sempre usei bengala, né? Depois, com o tempo, eu fui abandonando esses adereços, tanto que vai chegar um momento que eu vou deixar a peruca, né? A peruca eu uso pela necessidade que eu tenho de ter o rosto emoldurado, né? Que tinha muito cabelo meu. O tempo passou, né? E aí eu tive que cortar e tal, as modas mudaram, mas no futuro eu pretendo deixar o meu cabelo crescer e na hora de entrar, eu assanhar ele, né? Eu assanhar. Vai chegando um momento que não quero deixar de usar o nariz, porque eu acho que o nariz não esconde nada, pelo contrário, ele expõe, né? Ele te ajuda a expor. Aí, então, foi o Carequinha, o cara que realmente me incentivou, me inspirou. E aquela coisa bem do infantil, bem do simples, bem da criança, bem do palhaço ser amado pela essência do ser humano, que é o ser criança. Como já dizia o Exupéry no Pequeno Príncipe, não é problema ser adulto, problema é esquecer que foi criança, né? Que na hora que você perde a essência do ser criança, sendo adulto, aí tu tá ferrado, porque a essência maior de um ser humano é ter no seu interior o ser criança. E Carequinha, junto com Meio Quilo, com Zumbi, né, com o Fred, né, mais tarde eu entro também na maçonaria e os dois passam a ser meus irmãos maçons também, viu? E aí ele foi a grande inspiração para mim, né? Tanto que até hoje minhas roupas, eu não tenho uma roupa só do Biribim, eu tenho uma linha disso, eu tenho um estilo de roupa, mas eu gosto muito de roupas diferentes. O Biribinha, sabe, não são roupas caras, não são, tanto que eu gosto muito de brechó, mas não são roupas caras. Eu estilizo minhas roupas, eu desenho, eu corto, eu mando, minha esposa Celiana, costure aqui, remende aqui e tal, sabe? E depois o repertório, o contar, foi meu pai. Aí é inevitável. Aí foi o Biriba. Aí foi o camarada aqui, né? Era o palhaço advogado.
A Gazeta de Alagoas, aqui no estado, ela publicou em 1947, 48, não lembro. No jornal, não lembro. Eu sei que a Gazeta publicou que Biriba era um palhaço advogado, porque ele falava que no momento radiotelepático da consignação terapêutica, eu fico todo encurubirúbico e lhe vejo estabafonético. Aí, Biriba, que sentido tem essas frases? Essa frase que... isso aí são frases oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. São palavras rebarbativas que vai ferir a perspectiva dos indivíduos, né? Buscava palavras em bulas de remédio, e ele sabia encaixar bem direitinho isso. Era um palhaço elegante, como você está vendo ali, ó, gravata de manta, terno natural, sabe? Aquele chapeuzinho lá, eu tenho uma réplica dele aqui em casa. Já foi para minha cabeça, para a cabeça do meu irmão, para a cabeça dos meus filhos, dos meus sobrinhos, né? E foi para a cabeça do Júlio, que foi batizado no dia 10 de dezembro, dia do palhaço, aí numa das edições do Anjo do Picadeiro, no Rio de Janeiro. Que legal. Biribinha, para a gente finalizar essa história, eu conversaria com você a noite inteira. Que legal! Eu queria que você falasse a quem você é grato. Ou a quem. Se você esquecer de alguém, a culpa foi minha que te botei na roubada. Pode falar que fui eu o culpado. Olha, como eu falei naquela hora, que o dom e o talento quem dá é Deus, em primeiro lugar, eu não tenho, vou logo dizendo assim, porque eu não sou de estar em igreja, não sou de estar em pé de padre, nem de pastor, nada disso. Eu não tenho segmento religioso. Eu tenho convicção religiosa. As minhas convicções, elas são muito minhas, sem necessário ter que ir a um templo. Meu templo é em casa mesmo, é atrás da porta, é aqui na minha cabeça. Mas eu agradeço porque, olha, é muita... E se tratando de vir aqui a este mundo, é uma chance, é uma oportunidade muito grande, sabe? E eu agradeço muito aqueles camaradas, aqueles milhões de caras que deixaram eu avançar e eles ficaram todos para trás, e só eu cheguei primeiro lá, tá entendendo? Eu virei para trás, dei um tchau para eles, dei um beijinho, né? Dei uma bananinha de leve, entendeu? Vocês não vão não, quem vai sou eu, entendeu? E fui. Mas assim, o agradecimento, olha, fora de brincadeira, é muito por parte do meu pai e da minha mãe. A minha mãe era uma humorista, era uma caricata. Minha mãe morreu querendo ser palhaça. Era o sonho da minha mãe, era ser uma palhaça, porque ela trazia com ela esse dom. Mas o meu pai não deixou. Aliás, não era permitido naquela época. As mulheres não eram consideradas engraçadas, elas não podiam ser engraçadas, não podiam fazer graça. Quando ela era... Olha, tinha horas que era bem melhor que ele. Era muito mais engraçada que ele. Mas não podia. Não podia. E aí, então, era o técnico que me ensinava o caminho. É aqui, é por ali. Não, foi demais. Menos tempo, tá? E ela é realmente a responsável pela minha competência de ser quem eu sou naquilo que me foi destinado a fazer. Ele dizia, o tempo não é esse, mas comigo eu trouxe a competência dela de humor, de fazer rir, de se tornar, sabe, engraçado. Tanto que eu a batizei palhaça, depois que ela faleceu, eu dei o nome de palhaça para ela, que é Ditinha, o nome dela era Expedita, e tinha um nome artístico, Ditinha Silveira. Então ela é a palhaça Ditinha, maravilhosa, linda, muito engraçada. Ela já amarrava o cabelo aqui em cima, fazia um coqueirinho, viu? Muito ruge no rosto, falhava 2 dentes, assim, umas saias largas, folgadas, e tomava conta da cena.
A cena era dela. O palco era dela, quando ela entrava e tchau. Então, a ela, a Expedita Leite da Silveira, a palhaça de Tinha, como a responsável me dar a genética do riso, a genética da graça, a genética do humor, a genética da improvisação, sabe? E a ele a competência da técnica, do saber andar, do saber pisar, do saber respeitar, do saber transpor essa parede que o palhaço não tem, né? E que passa dali e vai até o respeitável público para receber os merecidos aplausos. É isso. Sensacional, Biribinha. Eu vou também agradecer ao respeitável público que ficou com a gente até agora. O Andréa Maceira, uma querida também, a gente já conversou aqui. Ela estava acompanhando, é muito sua fã. E, gente, obrigado a todos. Biribinha, muito obrigado. Fantástica conversa, sensacional. Deu vontade de ir na sua cidade e te conhecer aí pessoalmente. É isso aí. Marcelo Porqueres, beijo, Marcelo. Viu? Olha, a todos vocês que nos acompanhou até agora, viu? Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E olha, logo eu vou estar lançando uma postagem que vai se chamar Fila Cidade. A Fila Cidade é a fila da felicidade. Que quando tudo isso acabar, eu estarei de braços abertos, pronto para abraçar cada um de vocês e sentir o bater do coração bem pertinho meu do coração de vocês. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Sensacional. Até a próxima semana. E obrigado de novo, Biribinha. Obrigado, Tiago. Obrigado. Eu que agradeço muito. E minha família toda te agradece também. O palhaço te agradece, o circo te agradece, viu? O mundo te agradece. Tchau. Tchau, gente.